não ouvi como foi o convite, Luan, que você fez. Perfeito. É assim, quem tiver aí em casa e tiver alguma situação que diz assim, olha, eu quero isso, mas não quero isso ao mesmo tempo. Ou seja, eu quero ir para academia, mas ao mesmo tempo eu não quero ficar em casa. Mas se eu fico em casa, eu fico, putz, eu deveria ter ido para academia. Mas se eu vou para academia, eu falo, poxa, eu poderia ter ficado em casa descansando um pouco mais, cuidando de mim. Como se duas partes de você quisessem coisas diferentes ao mesmo tempo. Então, se você que está aí ouvindo a gente tiver alguma questão assim, que uma parte de você quer uma coisa, outra parte quer outra, o demoninho e o diabinho ali ficam conflitando, a gente pode resolver isso agora, né? Já vou entrar como que funciona o conflito, mas basicamente a gente vai conduzir uma técnica simples, né? Eu só vou precisar te fazer algumas perguntas, não preciso entrar, saber o que é o conflito, ter tantas informações, só vou entender qual é o nível, né? Se é apropriado mesmo estar fazendo isso ao vivo. E aí a gente conduz uma técnica que vai ser bem legal. Então, quem quiser aí tá convidado, subir a live, subir aqui na live para estar fazendo uma resolução de conflitos ao vivo, para entender, porque acho que a demonstração é uma das melhores maneiras, né? Porque aquele dia a gente resolveu aqui uma questão com medo de sapo ao vivo, e foi bem legal, né? Para quem está em casa perceber, ver mesmo na prática, né? Tudo isso que a gente vai falando, tudo isso que a gente vai interagindo aqui. Então, ter uma demonstração prática, eu acho que seria muito interessante. E aí, quem quiser, fique à vontade aí para subir. Né, eu vou continuar falando e se você quiser subir aqui, a gente resolve agora. Você quer falar alguma coisa, Roberto? Não, eu quero dizer, é porque você está fazendo um convite, né? Mas com esse pessoal tímido aqui, né? A gente vai ter que fazer terapia antes para o pessoal subir. Pode ser com a Angélica? Quer fazer, Angélica? Pode. Exercício? Eu tenho um grande conflito em mim. Eu preciso fazer mais exercícios do que eu faço só na fisioterapia. Mas pode parecer piada, eu ainda tenho medo. Então, esse é o meu grande conflito. Eu moro de frente para uma praça, eu ando dentro de casa, mas eu tenho ainda o medo, isso é um conflito meu, porque quando eu olho para a praça, eu me vejo caindo. Estou escondendo. Estou escondendo aqui, nem o Roberto sabe que eu já tinha esse tipo de problema. É porque você teve um problema com a perna, né? Que eu sei, né? Tive um problema muito sério em 2024, correndo o risco até de ser amputada, uma coisa bem séria. E ainda está assim, um pouco complicado eu desbloquear isso, sabe? Então é um conflito interno, porque tem uma Angélica que se sente capaz, que olha para a perna está aqui e tal, mas tem uma Angélica que diz: tu vai cair. Entendi. Esse é meu grande conflito atual. Mas a minha dúvida, vamos dizer assim, a resolver um conflito interno é esse. É o meu medo de cair, é o meu medo de... A palavra não tem outra, tem um verbo, cair. Angélica, antes da gente começar efetivamente, se a técnica, vamos supor que apareça alguma coisa ali, a gente durar um pouquinho mais de tempo, talvez 10 ou 15 minutos, tudo bem para você? Tudo bem, tudo bem. Tá. Antes da gente começar, deixa eu só te fazer algumas perguntinhas rápidas para entender a estrutura e a gente já começa, tá? Se você não tivesse o medo, você ainda estaria com esse conflito? Ou seja, vamos supor que no lugar do medo você tivesse uma tranquilidade, uma segurança, uma coragem. O que seria diferente nessa questão? Seria, se eu tivesse confiança, isso... Já estaria lá. Já. Às vezes eu paro e fico olhando. É só atravessar a rua e eu tenho uma praça enorme na minha frente. E eu, às vezes, não tenho coragem de atravessar a praça. Entendi. Então, se você tivesse a coragem, você simplesmente atravessaria a praça e faria o exercício. Tá. Sim. O que precisaria acontecer para você não sentir medo? Ou seja, você sentir essa coragem especificamente? O que te vem de maneira mais natural? Talvez, se eu soubesse que eu estou segura com as minhas pernas, que os meus joelhos vão obedecer, que eu vou colocar um pé na frente do outro, com equilíbrio, e que eu não preciso da minha bengala, porque às vezes eu penso, se eu pegar bengala, eu vou, porque eu andei muito tempo de bengala, e eu parei de andar, e eu não quero pegar bengala, eu quero ter essa segurança de colocar um pé na frente do outro, com equilíbrio, e andar. Parar de ter inveja de quem eu vejo andando, parece parecer piada, mas eu tenho inveja de quem anda. Então, aí você já tocou num ponto que é fundamental. E já a gente vai entrar nele. Deixa eu só te perguntar uma coisa.
Se você sentir que tem a segurança e está tudo tranquilo, então, em termos de condições médicas, você vai estar segura. Se o fisioterapeuta já deu a carta branca, então está tudo certo, você não vai ter nenhuma consequência. Não tenho problema nenhum. Bacana. Angélica, eu quero pedir para você ficar em uma posição confortável. Você pode fazer isso de olhos fechados ou abertos, o que você quiser, você entrar mais profundamente no estado, tá? Tá. E aqui é interessante a gente ir relaxando, né? Você já sabe como entrar facilmente nesse estado relaxado, então vai se percebendo a sua respiração, enquanto vai se dando conta da temperatura do ambiente, né? E vai relaxando um pouco mais. Isso, vai pensando nessa situação como se você estivesse na rua para atravessar. Né? Uma parte de você sabe que você é capaz, que você consegue, mas a outra parte ali ainda tem um certo medo, né? Um certo receio. E essa parte que tem esse certo receio quer que você tenha segurança nas suas pernas, né? E você percebe que tem duas partes aí em você. E agora que você está um pouco mais relaxada e entrando em contato com essas partes, caso tenha algum som externo ou a pizza chegue depois, você pode voltar alerta, se sentindo bem, ir lá pegar a pizza e voltar aqui comigo depois, para a gente continuar tranquilamente. Angélica, imagina que uma parte desse conflito seja a Angélica que sabe que é capaz, ou a Angélica que tem o medo. Imagina que essa parte ela sai de você e vai para alguma das suas mãos. E aí você vai perceber essa parte em alguma das suas mãos agora. Muito bem. Essa parte que tá em qual mão sua? A direita ou a esquerda? Direito. Muito bem. Imagina que a outra parte vai agora para outra mão. A parte que conflita com essa. Tá. Muito bem. Angélica, me fala um pouco sobre cada parte. O que você vê? Qual que é a aparência de cada uma? A da mão esquerda é a parte do medo, ela é preta. Como se estivesse pegando uma bola preta. Como se fosse uma bola preta, e ela é a parte do medo. E a outra parte? É uma pena branca. Uma pena leve. Branca, levinha. Muito bem. Angélica, como uma parte percebe a outra? Imagina como se as duas estivessem se olhando e se percebendo agora. E me fala o que uma acha da outra. A bola preta diz que vai amassar a pena. Ok, então ela não gosta da pena. O que ela acha da pena? Inveja. Inveja. Ela tem uma certa inveja. Provavelmente ela percebe alguma coisa positiva ali na pena que ela não tem. E por isso ela sente essa inveja. Seria isso? Sim. Muito ela bem. Não tem força e a outra Ela tem. Perfeito, Angélica. Agora, a pena, o que ela acha da parte da bola preta? O que ela pensa sobre ela? Que ela pode ajudar. Ela pode auxiliar. Mesmo sendo só uma peninha. Ok. E o que a pena acha da bola preta? O que ela pensa sobre a outra parte? Ela tem pena. É uma pena que tem pena, tem dó. Pena. Ela tem dó. Ela tem dó. Né? Então ela vê a outra parte como uma coisa sem muitos recursos, não vê a capacidade, ela tem uma certa dó de não ter algo que ela tem. Sim. Perfeito, Angélica. Pergunta para essa parte da pena o que ela quer ganhar de positivo para você, ou seja, o que você quer ganhar para vir de positivo, e aguarde uma resposta espontânea emergir na sua mente. É andar. Andar. Muito bem. Pergunta assim para ela, e andar, o que você quer ganhar de positivo através desse andar? Para que você quer andar? Para dizer que eu estou vitoriosa, que eu consegui. Ótimo. Então é uma parte que quer que você se sinta vitoriosa, né, que você consegue. É isso que a pena quer de positivo para você. Sim. Perfeito.
Pergunta para essa parte da bola preta o que ela quer ganhar de positivo para você. Ela só diz que ela ficou. Ela não Ela vê nada ficou? de positivo de ter ficado. Ok. Pergunta assim para ela, embora não pareça, né, as partes que às vezes a gente não se identifica muito, sempre tem algo de positivo ali que elas querem trazer para a gente, uma função positiva para a gente. Então pergunta assim, você ficando ali, o que você quer ganhar de positivo para mim? Seria me proteger? Seria ter uma certa segurança? O que você quer me proporcionar de positivo ficando? E deixa uma resposta espontânea emergir. É luz. A palavra que veio foi luz. Luz, muito bem. Pergunta para ela o seguinte, o que você quer ganhar para mim de positivo, essa parte da bola preta, o que você quer ganhar para mim de positivo através dessa luz? Que palavra vai te vindo? Confiança. Confiança, muito bem. Então, a parte da bola preta quer que você sinta confiança. Pergunta isso para ela. Então, o que você quer ganhar para mim, no final das contas, é confiança. Isso mesmo? E aguarde uma resposta espontânea dela. Sim, ela quer que eu confie nela. Ela quer que eu ok. confie nela. Entendi. Pergunta o que ela quer ganhar de positivo para você. Ou seja, pergunta assim para ela, o que você quer ganhar de positivo para mim, especificamente? A gente ia em vários lugares. Nós Em vários deixamos de lugares. ir. Muito bem. Pergunta assim para ela, e a gente indo em vários lugares, o que você quer ganhar para mim de positivo através disso? Alegria, convívio. Alegria, convívio. Muito bem, Angélica. Você está indo muito bem. Então, a parte que quer, da bola preta quer que você tenha alegria, convívio, e a parte da pena quer que você se sinta capaz, vitoriosa, certo? Sim. Pergunta assim para a parte da pena, o que você quer ganhar para mim de positivo, fazendo eu me sentir vitoriosa? O que você quer ganhar para mim de positivo através disso? E deixa uma resposta emergir. Poder ficar em pé. E podendo ficar em pé, o que você quer ganhar para mim de positivo, parte da pena? Voltar a palestrar. Ok. E ficar em pé, voltar a palestrar, vai me proporcionar o que de positivo para mim? Pergunta assim para ela. Satisfação. Oi? Satisfação. Muito bem. Então, no final das contas, a parte da pena quer que você tenha satisfação e a parte da bola preta quer que você tenha alegria. Pergunta como se as duas estivessem se olhando. Pergunta se a parte da bola preta concorda com o fato da parte da pena querer ter alegria. Não a forma como ela quer ter alegria, mas a alegria em si. Ou seja, você concorda com que ela queira ter alegria e perceba uma resposta espontânea dela. Sim. Muito bem. Pergunta para a parte da pena se ela concorda, né, com a questão de sentir satisfação, e veja se ela concorda com o propósito da outra parte. Sim. Perfeito. Então, uma concorda com o propósito da outra. Uma quer satisfação e a outra quer a alegria. Então, uma concorda com o propósito da outra. É harmonia. Harmonia. Perfeito. Agora, Angélica, pergunte para a parte da bola preta o que ela vê na parte da pena que ajudaria a ter essa harmonia para você. É a confiança que a pena tem. Confiança. Muito bem. Pergunta para a parte da pena o que ela percebe na parte da bola preta que ajudaria ela a alcançar esse propósito de satisfação, de harmonia. É a consciência. Essa parte tem consciência, isso é importante, né, Angélica? Então ela percebe que ela tem essa consciência, esses recursos. Sim. Agora, Angélica, a gente vai entrar numa parte importante e vai estar finalmente resolvendo o conflito. Pergunta para essa parte da pena se ela
topa se juntar com a parte da bola preta para juntas alcançarem essa harmonia, essa confiança, essa satisfação. Sim. Ela disse que sim? Sim. Muito bem. Ela Pergunta sempre para quis ajudar. Que legal. Pergunta para essa parte da bola preta se ela topa se juntar com a parte da pena para juntas aliarem seus recursos, né, de consciência, de capacidade, tudo isso para juntas alcançar essa harmonia, essa satisfação, essa alegria. Pergunta se ela topa se juntar com a pena. Sim. Muito bem. Não com tanta rapidez quanto a pena, mas sim. Não com tanta rapidez. E tudo bem, ela pode fazer isso no tempo dela. E eu quero te pedir o seguinte, Angélica. Olha para suas duas mãos agora. Imagine que as duas mãos vão se juntando automaticamente devagar até que elas se juntem em uma parte só e combine todos os recursos que as duas têm para alcançar esse propósito de harmonia. E assim que você finalizar, você vai ver uma parte só com tudo isso integrado, consciência, capacidade, todos esses recursos. Isso. E assim que você visualizar essa parte, imagine que você vai integrando ela de novo dentro de você. E você pode até juntar suas mãos de volta no seu peito, caso você queira. É uma parte só. Muito bem, Angélica. Como você está se sentindo agora com essa integração que está acontecendo agora? Estou feliz. Feliz, muito bem. Angélica, agora que você integrou todos esses recursos e harmonizou esse conflito, vamos fazer um teste. Imagine você amanhã, ou talvez em algum dia da semana, e você vai atravessar a rua, mas imagine autenticamente. Perceba os detalhes que tem na rua, né? Se tiver sons, vá percebendo também, enquanto nota a temperatura do ambiente. E perceba como você se sente quando pensa em atravessar a rua agora. Um pouco mais confiante, com coragem até de ir. Legal, então você se sente um pouco mais confiante e com coragem de ir. Imagine-se indo e se aproximando lá dos aparelhos agora, né? Como se você fosse começar a estar fazendo mesmo. Imagine como, perceba quais são as sensações, como que você efetivamente se sente. Sinto bem. Sente bem. Interessante Muito bem. que as duas pernas estão formigando. E aqui entra na questão da somatização, que a gente daqui a pouco vai falar um pouco mais. E o seu corpo está respondendo, né? Sua mente inconsciente está respondendo a essa harmonia desse conflito que acabou de acontecer. Angélica, pergunte-se o seguinte, como se você estivesse falando consigo mesma, né, com a sua mente mais profunda, alguma parte de mim tem algo contra a essa mudança, a essa resolução que acabou de acontecer? E aguarde uma resposta espontânea de sim ou de não. A menina que cai. A menina que cai. Convide essa parte que acabou de emergir e você a se comunicar com você agora. Muito bem. Pergunte assim para ela. Você quer me passar alguma mensagem? Ou o que você quer ganhar para mim de positivo? Né? Você quer me passar uma mensagem, algo importante? Você está indo muito bem, Angélica. Já passou. Já passou. Muito bem, Angélica. O que essa parte da menina,
Como que ela está aparecendo agora para você? Ela está satisfeita? Ela está querendo te passar alguma mensagem? Como que tá? Ela veio me abraçar e dizer que já passou. Tá E é tudo isso, certo Angélica. agora. Muito bem, Angélica. Abraça ela, se permite ter esse momento com ela agora. Isso. Muito bem. Já passou. Muito bem. Permita viver esse momento com ela agora. Ela disse que vai comigo atravessar essa rua. Ótimo. E você quer ir com ela, Angélica? Quero. Imagine isso. Muito bem. Evidentemente, você vai estar indo com ela na vida real. Eu quero que você se imagine agora atravessando a rua com ela. Perceba todos os detalhes do ambiente novamente, né? Como se a rua estivesse agora na rua. E, junto com ela, atravesse essa rua. É quase como se a gente estivesse correndo na rua. Que legal. Muito bem, Angélica. Vivencie isso um pouco mais. Talvez você se imagine ali se exercitando, né? Fazendo os aparelhos. Vivencie isso um pouco mais, essa atividade com ela também. Bem, um pouco mais. É a criança minha que eu esqueci. E agora você, se lembrando dela, pode estar sempre carregando ela com você, né? Agora ela está sempre com você. E em vários momentos. Naturalmente ela vem nos momentos que você precisa, ou nos momentos que você simplesmente quer desfrutar dessa companhia que você tinha esquecido e agora ela está aí, com você, guardada com você. Angélica, pergunte o seguinte: alguma parte de mim tem ainda alguma objeção, algo contra toda essa mudança profunda que acabou de acontecer? E aguarde uma resposta espontânea de você de sim ou de não. Não. Nada? Muito bem. No seu tempo, Angélica, você pode ir abrindo os olhos, sentindo a harmônica, livre, capaz, sentindo muito bem. Muito bem, parabéns, bem-vinda de volta. Muito bom, Angélica, muito bom mesmo. Angélica, para a gente fazer um pequeno teste. Como Muito que é doido. agora? Angélica, se eu falasse para você agora ir atravessar a rua, o que te vem? A menina está aqui do meu lado, ela vai me ajudar. Perfeito. Que sensação Porque ela te não dá? cai mais. Ela não cai. Ótimo. Se ela não cai, eu também não caio. Perfeito, Angélica. Então, obrigado de verdade pela sua participação. Eu que Estou curioso. Eu vou pedir para alguém me fotografar, eu vou filmar eu atravessando a rua. Você pode ter certeza. Perfeito. Eu fico no aguardo. Amanhã eu quero esse retorno aqui, hein? Eu vou estar aqui amanhã na live. Tenho certeza que eu vou fazer isso, vou mandar para o Roberto e o Roberto mostra para vocês. Perfeito, Angélica. A somatização, meu corpo está todo formigando e as pernas estão formigando bastante, sabe? Perfeito. Depois, se você quiser, com calma, o Roberto te explica um pouco o meu passado aí. Sim. Tem muito, muito significado isso para mim, muito significado, muito. Gratidão, Luan. Gratidão. Muito bom. Gratidão. Fico muito feliz de ter contribuído. A pizza nem chegou, deu tempo certinho. Deu certinho mesmo. Que bom. Gratidão. E olha, aconselho para todas as pessoas. Façam, porque é assim, como o Roberto falou. A gente que sabe fazer a auto-hipnose, chega um momento que a gente não consegue. Eu já pedi ajuda para o Roberto, contei isso, pedi para o Limatesser, me ajuda. Para o Roberto, eu falei, me ajuda, me socorre, faz aí uma metáfora. Ele fez a metáfora, gravou, e eu fui ouvindo. Para o Tesser, a mesma coisa, porque não é sempre que a gente está com força para fazer a auto-hipnose em função de dor. E aí esse medo ainda persistia em mim, né? Era uma coisa que eu acabei declarando aqui, que eu não estava contando para ninguém.
E aí vou te contar só uma situação. O fisioterapeuta faz cerca de 1 mês e meio atrás, ele colocou um banco, tipo uma tábua para me subir. E ele falou, coloca o pé. Se você visse a catarse que eu tive para colocar aquele pé, ele falou, mulher, tu tá ficando branca, tu vai desmaiar. Eu falei, não consigo. Não, era só levantar o pé e colocar lá em cima. Ele teve que me dar a mão. Aí ele deu a mão, aí ele foi tirando a mão, aí eu fiquei só com o dedinho, aí eu consegui subir, colocar outro pé, descer. E aí, no final, ele pegou 2 balinhas, né, de comer, e disse assim, tá aqui o seu prêmio. Porque eu consegui subir aquele banco. E no dia seguinte, eu subi a calçada. Eu tive a segurança de subir a calçada. Então, são etapas mesmo que a gente vai vencendo, né? São desbloqueios que a gente vai fazendo. E a mente, como eu digo, a mente mente constantemente, a gente tem que mentir para a mente. E essa mentirinha, essa alegoria, tudo, a mente acredita. E só concluindo, eu me vi com um vestido meu de criança, me vi, e ela olhando para mim diz assim, já passou, a gente não cai mais, fica tranquila. E Perfeito. muito bom. Muito bom. Mais Obrigado, uma vez, Angélica. gratidão. Agradeço demais também, muito bom mesmo. Bom, aqui Isso é foi muito bom que você faz, viu? Obrigado, Angélica. Fico muito contente, fico até envaidecido. Obrigado mesmo. Obrigado, querido. Passando a Bom. voz. Bom, eu quero falar mais sobre... Aliás, o Roberto pode falar, depois eu complemento. Não, pode falar. Tá. Essa foi uma demonstração, né, de como que funciona o conflito interno. E eu quis fazer primeiro a demonstração para depois falar como que funciona mesmo o conflito, né, para a gente entrar mais na teoria. Agora que vocês têm uma experiência, né, de uma coisa que vocês observaram, vocês podem entender como que funciona o conflito interno e também o mesmo processo que acontece internamente acontece externamente. Quando a gente melhora a nossa relação com a gente mesmo, né, resolve nossos conflitos internos, a gente também fica bom em resolver os conflitos externos, né, e se relacionar melhor com as pessoas. Já eu vou estar entrando nisso melhor. A Angélica deu um show aqui, da demonstração, ela entrou mesmo no processo, e eu acho que a demonstração é a melhor maneira de entender isso. Eu quero fazer algumas considerações, né, mas antes de passar a palavra para o Roberto. Não, eu só queria... A Leide fez um comentário aqui. Não precisa, Leide, fazer isso. Eu não vou exibir. O pessoal gostou muito aqui da apresentação, né? Da apresentação, da demonstração, né? E que isso sirva, volte lá o tema, né? Das nossas lives, né? Gente, isso é hipnose online, isso é atendimento online, gente, é assim que funciona, isso é seguro, isso não é coisa para amedrontar ninguém, né? Isso você está deixando de ajudar pessoas, né? Se você não estiver aplicando isso no seu dia a dia e tudo mais, né? E Luan mostrou de uma forma, né, muito bacana aqui como é que isso acontece, né? E eu entendo uma coisa, né, gente? Quem não acredita na terapia online, né? Não acredita na auto-hipnose, né? Porque a auto-hipnose a gente faz sozinho, né? Imagina online, né, tendo um profissional orientando a pessoa ali, guiando a pessoa, né, levando, né, a pessoa ali no caminho certo, né? E isso aí foi muito bacana, cara. E espero que isso estimule alguém a subir. No caso, cara, eu gostei muito disso que você fez, né? E que merece uma parte prática agora, né? Acrescentar na live, né? Um momento prático, né? Verdade, convidar pessoas que às vezes não conhecem PNL, né, que são leigas, subir aqui, passar por um processo. Acho que eu falo isso direto, né? Se eu não conhecesse nada de PNL, eu tivesse ali nos meus primeiros livros, eu adoraria entrar aqui, passar por um processo, até para sentir também, falar, nossa, isso funciona comigo, isso é legal, passar por essa experiência é agradável, né? As pessoas têm a percepção de que fazer um processo terapêutico, uma consultoria é uma coisa dura, penosa, sofrida, e não. Pode ser muito agradável, a gente quer associar emoções positivas ao processo, porque isso é muito mais eficaz, né? E passar por processo, às vezes a gente tem um problema que é mais emocional, psicológico ou somático, alguma coisa no corpo, e a gente passa por um processo desse que nem a gente viu com a Angélica, né, de maneira mais estruturada, em sessões, e a gente acaba resolvendo muito das nossas questões, né? Então,
fazer esse tipo de processo ao vivo, ter essa demonstração, né, eu acho que é o melhor exemplo possível, né, de como que funciona a quimioterapia e as questões com a PNL também. Tá, rapidinho, tá? Se me permite, Rosa, se me permite, Thiago, é só para, como a gente está no clima e acabamos de fazer a técnica, só para trazer uma informação sobre conflitos que, assim, o conflito tende a ser uma das coisas que mais consomem energia da gente, né? Então, quando a gente está com uma parte querendo uma coisa e outra parte querendo outra, no nosso cotidiano a gente tende a perder energia, a gente tende a ficar, né? Então, quando a gente vai resolvendo conflitos, não só a gente vai ganhando mais energia, como resolvendo questões de saúde. A Angélica foi falando como isso fez o corpo dela formigar, né? Ou seja, uma questão, na PNL a gente acredita que corpo e mente formam o mesmo sistema. E quando a gente faz uma mudança na mente, isso impacta diretamente no corpo. E vice-versa, né? Quando a gente faz uma mudança no corpo, faz um exercício, faz algo, a mente pensa melhor, a mente pensa diferente. Então as duas coisas se influenciam. E quando a gente resolve, e assim, é muito comum questões de conflito estarem relacionadas a questões somáticas, né? Questões do corpo mesmo, dores, ou às vezes até questões mais sérias, né, que envolvem questões de saúde. Então, e às vezes por detrás está uma questão de conflito entre partes, né? Os conflitos eles têm níveis. Eu não recomendo quem está em casa fazer o que eu fiz aqui com a Angélica, principalmente se você não tem uma formação em PNL. Né? A ideia foi fazer uma apresentação didática, né? Se você quiser passar para o processo, passe para um profissional, porque isso tudo tem uma estrutura, né? A Angélica me apresentou alguns pontos que estão fora do script da técnica, e eu precisei entender a estrutura disso para poder voltar para a técnica. Então, não tem um passo a passo certinho, né, para resolver, tem que entender a questão, só para quem está em casa saber, né? A ideia foi mais demonstrar e fazer você entender a estrutura de conflito, que eu vou explicar daqui a pouco, né, se eu quero passar a palavra para os colegas. Já vou mostrar como funciona a estrutura do conflito, e isso sim você pode aplicar com você mesmo, aplicar entendendo isso, aplicar com as pessoas ao seu redor. A técnica em si, ela é um pouco mais elaborada, né? No primeiro nível de PNL, primeira formação, você já aprende isso, como fazer isso, e leva alguns módulos para chegar lá, né? Tem alguns conhecimentos que são importantes, mas eu precisava fazer esse adendo, tá? Para o pessoal de casa não reproduzir por questões óbvias, né? Questões técnicas, e já eu vou entrar em questões de como que funciona o conflito que você vai poder estar usando em casa, entendendo melhor. Quer considerar mais uma? A gente devia fazer uma prática com a Rosa, né? O que você acha, Lu? Se ela quiser. O que você acha, Rosa? Bora? Perfeito. Então, mas antes disso, eu vou fazer o seguinte: eu vou passar a palavra para o Thiago. O Thiago faz umas considerações aqui. E a gente vai fazer essa prática. Adorei, cara, essa parte da prática, hein? Vamos adicionar agora aqui, já vai ter a parte da prova, vai ter a parte da prática das lives. Vai ser muito bom, porque é importante que as pessoas vejam, né, que não é esse bicho de 7 cabeças que as pessoas pensam que são, né, que não é essa coisa tão complexa, que não é... Né, claro que tem que ser um profissional, né, que entenda, né, como o Luan falou, né, que vai aplicar as técnicas, que entenda o que está fazendo, né, que sabe, que vai saber, né, em determinadas situações ali, né, a depender do que aconteça, saiba, né, contornar situações e guiar da melhor forma possível, né? Mas não é esse bicho de 7 cabeças que as pessoas, né, imaginam. E vai ser muito bom ter mais uma prática hoje aqui, cara. Hoje tô amando isso aqui. Vamos que vamos. Perfeito. Tiago, a palavra é sua, pode ficar à vontade. Desculpa, cara, eu ter demorado de passar a palavra para você, mas que ficou interessante aqui, cara. Fica à vontade. Bom, boa noite, Roberto, boa noite, Rosa, boa noite, Luan, boa noite, Geraldo. Parabéns pro Luan pela demonstração que você deu aqui. Tem que ter coragem para fazer isso, assim como a gente tem que parabenizar também a Angélica, porque tem que ter coragem para se expor aqui ao vivo, né? Então, sabendo que vai ficar gravado. Então, assim, é louvável o que vocês fizeram aqui, principalmente porque tem muita gente que está acompanhando, né, e está começando agora. Então, esse tipo de demonstração desmistifica o processo, né? E é isso, eu vou encerrar aqui minha participação, porque hoje meu tempo está realmente bem corrido. Eu agradeço a atenção de vocês, agradeço aqui a presença de todo mundo aqui, né, ouvindo o que eu tenho a dizer aqui, né? É isso, Roberta, aí. Agradeço aí, Rosa, Geraldo, Luan, Angélica, boa noite para vocês. Boa noite. Prazer ter você com a gente aqui, está sempre convidado. O prazer é meu. Tchau, gente. Tchau.
Eu vou fazer uns comentários aqui antes de passar para a prática. Essa parte da prática eu gostei, essa parte que é boa. Eu me emocionei um pouquinho aqui. Eu sou bobo para chorar, você não sabe. Eu choro com propaganda de pasta de dente. Então, imagina só. Ô, Roberto. Oi. Você se emocionou porque você acompanhou os meus passos. Também, né? Eu lembrei daquela nossa música, hein? Lembrei da música até aí. Depois a gente conversa sobre essa. Eu vou só puxar o saco do Roberto um pouco. Teve um dia que eu estava muito mal dentro do hospital, triste. Aí ele não conseguiu, não sei como, lá montar uma música através da IA. Aí ele fez uma música para mim. É a música que de vez em quando eu escuto ainda, a mesma música. E não deixa de ser hipnótica, né? Que você ouviu todo dia, te fortaleceu, né? Durante o processo todo, né? Você ouvia diariamente. Muito. Aí, quem não viu as outras lives vai assistir essa, rapidamente. Tem a história da árvore, né? Que eu não tinha veias. E aí eu peço para o Roberto, então, cria uma metáfora da árvore e as raízes. Então, as raízes seriam as minhas veias que estão buscando a seiva. Eu precisava que as minhas veias aparecessem para que os médicos mandassem um antibiótico, porque era para isso que eu estava no hospital. E aí eu converso com o Roberto, ele cria a metáfora, grava, e eu começo a ouvir a ponto da enfermeira. No dia seguinte, conseguiu pegar minhas veias, e ela pergunta, o que mudou? E aí eu coloco a voz do Roberto falando, né, fazendo a metáfora, eu falei, foi isso aqui que mudou. Eu estou desde ontem, de tarde, ouvindo isso, acaba eu ouço de novo, e as minhas veias voltaram. Então, Roberto, precisa disso daí. A minha mãe ela tem que tomar um medicamento todo mês e ela não. Ninguém acha as veias dela. Nossa, preciso dessa metáfora. Vamos conversar sobre isso também, então. Eu não sou hipnoterapeuta, né? Só sou apaixonado. Na verdade, entendo muito pouco de hipnose, né? Eu gosto de dizer que entendo muito pouco de hipnose. O Luan não acredita, né? É uma cara dele. Não é nem a Angélica, né? Me engana que eu gosto. A gente vai conversar sobre isso e com certeza a gente vai poder te ajudar sim. Né? Se não eu, né, os nossos amigos aqui vão poder ajudar sim.